Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar então com a parte de Fourier, tá? Falando hoje da transformada das derivadas e já falando também da introdução à convolução, tá? Para a gente poder cumprir toda a matéria com essa aula, toda a matéria no caso, toda a parte de Fourier, né? Com essa aula mais a próxima, tá bem? Então vamos lá. Então vamos direto para o que interessa, tá? Vamos falar das transformadas das derivadas, como elas são, se é que existem, quanto vão dar e assim por diante, tá? Então a primeira pergunta é, o que seria a transformada da derivada, tá? Derivada primeira, no caso. Depois, o que seria a transformada de Fourier da segunda derivada, né? Se a gente encontrar e se assim estiver um padrão, qual seria a transformada, tá, da enésima derivada de Fourier. Tudo bem? Então tá, vamos seguir aqui. Só para que a gente consiga fazer isso de fato, né, a gente vai ter que usar o seguinte fato, tá? Que o teorema de transformações de derivadas para Fourier, ele tem como hipótese a seguinte coisa, né? Se f é continuamente diferenciável, tá? E f de x, ou seja, ele vai funcionar, tá? Se f de x é continuamente diferenciável e f tende a zero ao x tender a infinito, tá? Isso para ambos os lados, por isso que tá módulo de x, tá? Então, para menos ou mais infinito, né? Ou seja, nos extremos, a gente tem que ter uma função, né? Que tende a zero. Isso, em outras palavras, quer dizer o seguinte: primeiro, que ela tem que ser integrável, né? Senão não teria sentido nenhum. Tá? É uma hipótese até bem natural, pode parecer estranha, mas ela é super natural, na verdade, tá? Para que a gente consiga encontrar quem são, né, as transformadas das derivadas, tá bem? Então, para isso a gente tem que lembrar, né, o que seria a transformada de Fourier para uma função qualquer, tá? Seria exatamente essa que está na tela, tudo bem? Tá bom. Tendo isso, vamos tentar estudar, vamos tentar entender, tá, o que vem a ser a transformada de Fourier da primeira derivada. Tá? E se a gente entender bem isso, a gente vai entender para todas as outras. Tá? A transformada de Fourier da primeira derivada, basta que a gente use aquela definição ali e aplique, ao invés de f de x, aplique f' de x. Tá? E vai ter essa configuração, vamos dizer assim. Tá? Quando tem um f' de x ali, né, me parece natural, eu espero que para vocês também, tá, que a gente tenha que usar, muito provavelmente, tá, uma integração por partes, né? Porque no momento que a gente chama f' de x, é natural, né, que ao chamar dv de f' de x, a gente saiba, né, que v vem a ser a própria f. Então a gente faz na marra aparecer a f usando a integração por partes, tá? Obviamente u é o que resta ali, né? Então a gente, com essa escolha de u e de dv, a gente tem, né, du e v dados da seguinte maneira. Tranquilo? Bom, se isso acontece, né, a gente coloca, né, por definição, o que vai acontecer, ou seja, a definição da integração por partes, né, nos limites de integração que tem que ser, tá? E a gente chega na seguinte expressão, tá? A expressão da integral ela é bem simples até, tá? Ela só vai ter um menos ik, tá? A expressão que chama a atenção é outra, tá? Que é aquela que está no colchetes, nos quais a gente tem que aplicar para mais e menos infinito. Mas daí entra o fato da hipótese, né, de que f de x tende a zero ao módulo de x tender a infinito, tá? Ou seja, tanto para mais quanto para menos infinito, a gente vai ter uma função que vai tender a zero, tá? Então, no infinito, ou tendendo a infinito, a gente tem toda a expressão do colchete sendo nula, tá? Então, ela se anula e a gente fica só com a integral, tudo bem? Acontece que essa integral, tá? A gente se dá conta, né? Ela é simplesmente menos da integral com o menos ik, vai dar mais, tá? E a integração é em x, então a gente vai ter um ik vezes, né, a integral, tá? Junto com aquele 1 sobre raiz de 2π, a gente vai ter ik sobre raiz de 2π vezes aquela integral, e se a gente olhar com todo carinho, isso simplesmente ik vezes f de k, porque f de k o que é? É aquela definição. O que sobrou, no fim das contas, foi exatamente a definição da transformada de Fourier de f, ou seja, f maiúscula de k. Tudo bem? Então a gente tem, tá, pelo menos para a primeira derivada, muito bem definido, tá, o que é a transformada de Fourier neste caso especificamente. Tá bom? Se a gente for tentar usar para a segunda derivada, tá, a gente vai descobrir facinho que tanto para a segunda quanto para a enésima, a gente vai ter simplesmente uma multiplicação de ik. Bom, por que isso acontece? Tá? Eu acho que vocês já sacaram, na verdade, se a gente aplicar na segunda derivada, a gente vai ter todo o processo igual, e a gente vai escolher na integração por partes o dv sendo f duas linhas, o que ocasionará que o nosso v seja o f'. E depois nós teremos, na verdade, duas integrações por partes, né? Então, duas integrações por partes que vão me fazer aparecer mais uma vez um ik. Então, por isso, ik vezes ik, e depois ik vezes ik vezes ik n vezes, tá? Para a enésima derivada. Isso é bem simples, tá? É até um bom exercício de vocês fazerem, tá? Eu vou deixar indicado, é bem tranquilo, tá bem? Então, tá aí todas as transformações, tá, das enésimas derivadas, tá? Com relação, obviamente, né, à transformada de Fourier. Bom, sabendo disso, tá, a gente pode seguir a aula de hoje, né, tendo essa base. A primeira coisa que eu vou fazer aqui
é fazer um exemplo de uma EDO bem simples, tá? Vamos colocar uma EDO aqui, pode ser 9 vezes a função u, tá? Menos a segunda derivada em relação a x, tá? Supondo, obviamente, que u é u de x, igual a uma função, tá? Ou seja, uma equação não homogênea, tá? Uma função f de x qualquer, tá? Não estou especificando nada, vou deixar assim. A única coisa que eu vou especificar é que o domínio desse x vai de menos infinito a infinito, que é para a gente poder, né, tentar aplicar a transformada de Fourier nesse caso, uma vez que, né, agora a gente tem bem definido qual é a transformação das derivadas, tá? Inclusive para qualquer ordem. Tudo bem? Bom, tendo isso, né, a gente tem esse problema e a gente transforma, né, e obviamente vai fazer x para cá, a gente vai ter uma u minúscula virando uma u maiúscula, tá? Que vai depender, obviamente, de k, tá? E aí, como eu tenho a segunda derivada ali, né, eu vou ter o ik ao quadrado, tá? Vezes u de k, igual, né, a transformada da f de x, também transformada de Fourier. Tudo bem? Aí nós temos ik ao quadrado, né, o i quadrado é menos 1, perdão, né, que com aquele menos da frente vai ficar mais, então a gente vai ter, na verdade, 9 vezes, né, a função u, mais k quadrado vezes a função u igual a função f, tá? Isolando, obviamente, a função u, a gente tem que, né, vai ter 9 mais k quadrado, ou k quadrado mais 9, tanto faz, né, que vai passar para o outro lado, dividindo. Tendo assim essa expressão, né, como expressão ou barra solução, né, de u de k, não ainda u de x, para esse problema qualquer de EDO. Acontece que aqui algumas coisas são bem repetitivas em termos de transformação integral, tá? Então a ideia é que a gente consiga, tá, inverter isso através de uma transformação conhecida. Primeiro que a gente não vai conseguir fazer isso sem especificar, né, quem é a f de x, ou seja, a fzinha de x, para posteriormente ter uma noção de quem vem a ser a f grande de k. E aí sim a gente poder, né, tentar, vamos dizer assim, tá, ter uma solução. Nesse caso aqui especificamente, eu só queria chamar a atenção que f de k dividido por aquele k quadrado mais 9, tá, pode ser, ou deveria ser, né, natural que a gente enxergue como sendo um produto, tá, ou seja, f de k vezes 1 sobre k quadrado mais 9. Onde esse 1 sobre k quadrado mais 9 me parece muito, né, a gente poderia tentar pensar nele como 1 sobre k quadrado mais 3 ao quadrado, tá? Que obviamente eu sei que é 9, mas muito provavelmente teria uma função, tá, ou uma transformação que me resultasse em uma função de k, ou seja, uma transformada de Fourier de uma certa função de x, que me transformasse que me levasse, perdão, a uma transformada de Fourier, né, que desse 1 sobre k quadrado mais a quadrado, tá? E de fato tem, tá? Acontece que, de novo, a gente não vai avançar se a gente não souber quem é f de k, ou seja, se a gente não souber quem é fzinho de x, tá? O que a gente pode fazer aqui é dizer, bom, até aqui eu fui. Tá? E aqui, como eu tenho um produto, né, eu não vou sair daqui, né, mesmo que eu saiba, né, que a transformada, tá, inversa de 1 sobre k quadrado mais a quadrado é exatamente 1 sobre a vezes raiz de π meios vezes n menos a módulo de x. Tá? Em outras palavras, a transformada do que está do lado direito, na última equação, né, vai dar exatamente 1 sobre k quadrado mais a ao quadrado. Tá? Que é o que eu estou tendo aqui como, né, como situação, vamos dizer assim, tá? Onde A, por exemplo, poderia valer 3. Tá bem? Então, por mais que eu saiba isso, eu não vou sair disso, eu não vou conseguir avançar, e eu preciso, em outras palavras, né, ter alguma ferramenta. Então, quando eu tenho um produto de funções no espaço transformado no qual eu quero inverter, é natural que eu pense em convolução. Tá? Então, nós vamos agora direto para a convolução, tá? Porque a convolução é que vai nos salvar, inclusive até para esse problema bem mais simples. Tá? Então, eu vou pegar aqui e vou direto definir a convolução. Né? Então, de novo, transformada de fzinho é f grande, transformada de gzinho é g grande, obviamente sempre indo de x para cá. Então, se isso acontece, a transformada, né, da convolução é igual ao produto no espaço transformado, ou, se preferirem, né, a inversa do produto no espaço transformado é a convolução, que a gente marca sempre com um asterisco. Tudo bem? E a convolução, como sempre, é definida por uma integração. Tá? Essa integração, no caso de Fourier, tá? O teorema da convolução versão para a transformação de Fourier é dado por essa última equação. Tá? Então, a gente vai ter a convolução de f com g, sendo exatamente 1 sobre raiz de 2π, vezes essa integral, em que de novo nós temos aquele deslocamento ali de x menos que bem como a gente tinha no caso de Laplace. Tudo bem? Bem simples, né? Então, o que acontece aqui? Bom, se isso vale, né, ou isso deve valer, a gente vai ter que demonstrar, tudo bem? Então eu vou partir primeiro, né, da parte original, ou seja, eu vou tentar transformar a convolução para ver se eu chego, né, no produto das minhas funções no espaço transformado. Tá? Então o que acontece aqui? O que eu poderia fazer aqui?
Vou primeiro analisar o que vem a ser, por definição, isso aqui. Bom, por definição, transformar nessa convolução, né, é o mesmo que transformar exatamente essa função. Onde essa função em vermelho, tá, é a definição da convolução. Então, ou seja, eu estou transformando uma função, que é essa em vermelho, tá, e eu estou usando simplesmente a definição da transformada de Fourier. 1 sobre raiz de 2π, integral de menos infinito a infinito, né? Eu vou ter ali um núcleo, que é o e na menos ikx, tá? Integrando isso em dx, daquela função em vermelho, que vem a ser exatamente a convolução. Então, se eu fizer as contas aí, né, e chegar que isso é f de k vezes g de k, eu demonstrei, tudo bem? Então, o que acontece aqui? O que a gente pode começar fazendo? A gente pode primeiro, né, antes de qualquer coisa, tentar isolar esse número aqui, tá? Ou seja, vamos tirar esse 1 sobre raiz de 2π, tá? Depois disso, a gente pode simplesmente, né, multiplicar por 1, ou seja, né, multiplicar por e na menos ikxi vezes e na ikxi, que é 1, né, na verdade. Só estou incluindo aqui propositalmente esse número, tá? E se eu fizer isso, né, dar mais uma reordenada, eu vou juntar o e na ikxi, ou melhor, com o argumento negativo, né, com o g de xi dxi. Por quê? Porque se eu juntar isso, eu tenho exatamente, né, uma função, tá, que é uma que vai de xi para cá, junto com aquele 1 sobre raiz de 2π, ou seja, eu tenho a transformação, a definição, né, a transformada de Fourier da função que está ali no núcleo, né, ou melhor, que multiplica o núcleo, que no caso é a g, então eu tenho a g de k, tá? Então aqui fácil já me aparece a g de k, tá? Agora, como é que vai fazer a outra virar a f de k? Vamos ver agora. Então, quando sobrou pra gente, né, o e na menos ikx vezes e na ikxi, tá? Então aqui nós vamos fazer só uma junção, né, vou juntar esses argumentos aqui, né? Ou seja, o e na menos ikx, tá, vezes e na ikxi, tá, pode ser juntado ou pode ser aglomerado, vamos dizer assim, tá, com e na menos ik vezes, entre parênteses, x menos xi. E aí a gente tem um argumento, x menos xi, que é o mesmo argumento, né, na verdade, da função f, né? Então o que a gente tem aqui, na verdade, é uma transformação de uma função cuja variável é, e aqui eu deixei, na verdade, o dx, tá? Eu nem precisava, porque dx aqui, ou d de x menos xi, não é a mesma, né? Se eu tomar aqui x menos xi como p, por exemplo, né, ambas os limites de integração, né, vão para menos e mais infinito, e o dp vai ser igual, né, ao dx, então eu nem troquei o dx ali. Mas o que interessa é que é uma função que vai de x menos xi para cá, ou seja, e juntando com aquele 1 sobre raiz de 2π lá, ele vai ter simplesmente, tá, ou vai ser simplesmente a definição da f de k, ou seja, vai para k, né? Claro, no caso para maiúscula, porque é a transformada de Fourier. Tudo bem? Bom, e aí acabou, né? Porque eu tenho simplesmente f de k vezes g de k, que é, né, aquilo que eu queria demonstrar. Tudo bem? Então, o teorema da convolução, para o caso de Fourier, é bem simples, tá? Eu não vou ficar aqui fazendo outros tipos de demonstração, até teriam, tá? Vários tipos de demonstração. Pode até ficar aqui como um exercício, uma sugestão de trabalho para vocês, mas enfim, tá? Vou parar por aqui. Tudo bem? Só para eu fixar uma ideia com vocês, tá? Se eu voltasse ao exemplo anterior, tá? Que a gente viu ser u de k, a gente não terminou o exemplo anterior, tá? A gente não resolveu para u de x. Mas a gente chegou que u de k, ou seja, a função dela no espaço transformado, era aquela f de k, que obviamente era o termo da parte não homogênea, tá? Vezes 1 sobre k quadrado mais 9, tá? E se eu soubesse, junto com o fato, né, de que eu sabia que a transformada inversa de 1 sobre k quadrado mais a quadrado era o que eu tinha aí, ou seja, 1 sobre a vezes raiz de π meios vezes e na menos a módulo de x, tá? E definindo, tá, essa segunda parte com a minha g de k, tá, eu poderia usar a convolução. Eu poderia dizer então que u de x, tá, é simplesmente a inversa daquele produto lá de funções no espaço transformado, que pela definição é a convolução, e a convolução, por definição, já provada inclusive, tá, é essa que está aqui. Ou seja, se eu aplicar, não sei quem é f ainda, mas eu sei quem é g maiúscula, e agora eu sei também quem é g minúscula, porque eu tenho ali a ideia, ou seja, a sua inversão, tá? Então, o que a gente poderia fazer, tá, é deixar essas coisas mais explícitas. Por exemplo, tá, eu vou deixar aqui, ao invés de f de x menos xi, eu vou trocar, tá, eu vou comutar, tá, a convolução, fica até um outro exercício, propriedade de convolução é comutável também, tá? Eu vou trocar, em vez de f de x menos xi vezes g de xi, eu vou escrever f de xi vezes g de x menos xi, tá? E g eu sei quem é, né? G quem é? G é simplesmente, né, 1 sobre 3, ou seja, eu estou pegando lá daquela de cima, tá? É 1 terço, tá, de raiz de π meios vezes e na menos 3
Lá era módulo de x, mas aqui é aplicado em x menos xi. Então aqui vezes e na menos 3 vezes módulo de x menos xi integrado em xi. Tudo bem? Então aqui ficou, tá, pelo menos até o momento, explícito quem é o fzinho. Então para qualquer fzinho que eu queira a minha solução, o meu u de x é dado por essa última equação. Tá? Claro que dá para melhorar aqui, né? Na verdade aqui eu vou ter simplesmente essa última equação. E ainda dá para colocar aqui que aquele 1/3 sai para fora, o raiz de π que tem em cima vai cortar com a raiz de π que tem embaixo, raiz de 2 vai estar embaixo no denominador duas vezes, então vai dar 2, vai sobrar 1 sobre 3 vezes 2, ou seja, 1/6, tá? E o resto que está ali não dá para tirar, né? Então a gente vai ter menos, integral de menos infinito a infinito, f de xi, tá? Então eu tenho uma solução para x mediante uma integração em xi, tá? Que é dado por e na menos 3 vezes módulo de x menos xi. Tudo bem? Claro, isso tudo ainda não é uma solução, mas é uma representação da solução mediante, né, o termo não homogêneo da equação diferencial. Tá? E que a gente chegou via convolução. Tá? Então, ou seja, a convolução, tudo bem, ela não me deu a resposta nesse sentido, mas ela me deixou muito mais generalizado a parte final, ou aquilo que eu queria como resposta. Tudo bem? Então tá, vamos seguir aqui. Uma das coisas mais interessantes que aparece aqui, tá, nessa parte de Fourier é a relação de Parseval, tá? Eu resolvi falar dela aqui, tá? Existem tantas outras coisas para falar, né? Eu falei que a parte de Fourier agora seria um pouco mais teórica, mas de certa forma a relação de Parseval, ainda falando dessas situações teóricas, tá? Ela é uma das coisas mais interessantes que aparece na teoria de Fourier, tá? Então eu vou fazer o seguinte, vou definir novamente, né? Se f maiúsculo é transformado em f minúsculo, assim como g, tá? A gente vai ter a relação de Parseval dada por essa igualdade. Tranquilo? O que está escrito nessa igualdade? Então a gente vai ter uma integração de menos infinito a infinito, tá? De f vezes g, só que g é o conjugado, tá? O conjugado da função, que fique claro que nós estamos admitindo funções com números complexos, né? Domínios complexos. Vai ser igual a mesma coisa, só que das suas transformadas, tá? Isso parece intuitivo, mas não é assim tão natural. A gente vai demonstrar, tá? Obviamente, mas não é assim tão trivial. Tudo bem? Então vamos lá. O que a gente faz para entender isso, tá? Para demonstrar a relação de Parseval é o seguinte, eu vou partir, tá, de um dos dois lados, tá? Vou deixar a volta com vocês, mas vou escolher um dos dois, tá? E vou partir da definição, né? Ou seja, eu tenho uma integração, né? Eu tenho o produto ali de funções transformadas, uma de f e outra de g, sendo a de g a parte conjugada, no caso, né? A gente vai simplesmente escrever, tá, a definição disso tudo aí. Então, por exemplo, o que está escrito em vermelho aqui? Está escrito, tá, a transformada de f de x. No caso aqui eu coloquei y, tá? Não faz diferença colocar x, y, o que interessa é que vá para cá, né? Está indo para cá. E eu coloquei y até para não confundir, porque eu vou colocar outra partindo de x para cá, e por isso eu coloquei essa partindo de y para cá, tá? Então a outra é exatamente essa aqui, onde eu coloquei o conjugado em toda a expressão, tá? E eu não posso esquecer que em branco ainda estou integrando em dk. Tudo bem? Nenhuma novidade, tá? Eu só estou simplesmente colocando aqui o que é, por definição, cada uma delas, tá? Esse conjugado, né, presta atenção nesse conjugado. Esse conjugado da integral, tá, ele obviamente multiplica um número que é positivo, então não faz diferença nenhuma. O conjugado, o que ele faz? Ele troca o sinal da parte imaginária, né? Então eu vou pensar nesse conjugado como conjugado só do integrando e vou trocar o sinal da parte imaginária. Eu não sei quem é g, tá? Mas se eu me der conta desse produto, né, uma das partes desse produto de e na menos ikx vezes g, tá? É justamente esse n menos ikx, né, que é o produto, que é o núcleo, né, da transformação, que quando eu faço, né, conjugado, ele vira positivo, então eu tenho e na ikx, e aí, bom, me sobra só o conjugado de g, que eu realmente não tenho o que fazer, porque eu não sei quem é g, tá? Se eu soubesse quem é essa função complexa, né, eu poderia até colocar explicitado quem era o conjugado dela, mas no momento, né, eu vou colocar só isso, tá? Beleza. Então, tendo isso, tá, o que a gente pode fazer aqui? Tá? Posso juntar essas constantes, tá? Que obviamente vão ser simplesmente 1 sobre 2π, quando elas se multiplicarem. Tá? E aqui eu vou fazer algumas modificações na ordem de integração. Tá? Uma delas, por exemplo, né, eu vou deixar isolado, né, esse f de y dy, tá? Trazendo o e na menos iky para um lado. Tá? E depois, tá, eu vou isolar também, tá, a integração em g conjugado. Tá? Então ficou a integral de f em y, a integral em g conjugado em x. Tá? E sobrou uma integral, tá, que é justamente daqueles núcleos que eu tinha, que eu estou integrando em dk. Quando eu integro aquilo em dk, eu tenho que me dar conta, né, que aquilo vai ficar uma única exponencial, ou seja, um exponencial de um único termo. Tá? E essa exponencial de um único termo, que vai aparecer ali juntamente com aquele 1 sobre 2π,
né? Vamos colocar aqui esses termos juntos na exponencial. Vai ficar n aí k vezes x menos y, tá? Essa exponencial de menos infinito a infinito, junto com esse 1 sobre 2π integrado em k, tá? É simplesmente, se vocês lembram da aula passada, uma das tantas representações para o delta de Dirac que a gente achou, tá? Só que é aplicado na variável x menos y, tá? Não é aplicado em x, em y, e sim em x menos y, tá? Então a gente achou uma representação na aula passada, tá? A gente viu no vídeo da aula passada algumas representações, essa é uma delas e eu vou simplesmente usar esse fato. Então aqui eu tenho simplesmente, né, a integral representada pelo delta Dirac, tá? Tudo bem? Esse delta Dirac, tá? Quando eu reordeno ele e multiplico lá com a primeira integral, por exemplo, né, ele vai funcionar como um filtro, né? Vocês lembram que a propriedade da filtragem dizia, quando eu tenho delta de x menos a vezes f de x, né, integrado em todo o domínio dx, isso seria o quê? Seria f em a. Vocês têm que pensar agora, né, que esse a aqui é como se fosse, né, o valor aqui em si é como se fosse o y, tá? Então aqui eu tenho tudo isso aplicado em y, ou melhor dizendo, aqui no caso y é a integração, perdão. Então aqui nós teríamos como se o x fosse o a, tá? Então eu tenho a menos y, então é a filtragem que vai fazer tudo ser aplicado em a. No caso aqui, esse a vale x, então é como se eu tivesse num filtro essa integral branca aqui, pelo delta Dirac, por essa propriedade, a gente aplicaria tudo isso em x. Tá? Então a gente vai ter simplesmente isso como sendo f de x. Tá? Por quê? Pelo que eu acabei de falar, a propriedade da filtragem do delta Dirac que a gente também viu na aula passada. Tá? Por isso que era importante ter isso bem colocado. Bom, e aí quando a gente coloca isso, né, a gente vai ter simplesmente uma integração em x, que a gente já tinha. Essa que resultou, né, a integração em y virou com a propriedade da filtragem apenas o f de x. Então a gente vai ter essa expressão como uma expressão final. Que, olha só, era tudo que a gente queria demonstrar. Tudo bem? Então, essa é a relação de Parseval, tá? Para, no caso, né, de transformadas de Fourier. Tudo bem? Essa relação é super útil, tá? Até na próxima aula, se der, eu trago uma aplicação dela, que é bem legal mesmo, tá? Mas uma aplicação barra corolário, né, meio que imediato disso, é a que eu vou colocar agora, tá? A gente pode, tá, enxergar esse tipo de integração como um produto interno de duas funções, tá? Eu vou colocar esse produto interno bem como está aqui. Tudo bem? Esse produto interno de f com g, tá, onde g é conjugado, colocado dessa seguinte maneira, né, não é nada, para quem lembra aqui de análise funcional, vocês já fizeram, né, isso é uma definição bem simples, tá? Mas o que a gente pode fazer aqui, por exemplo, né, é que se f e g são quadrado integráveis, só para que fique claro, tá, talvez vocês não lembrem, mas quadrado integráveis são funções, tá? Se eu disser que f de x é quadrado integrável, quer dizer, naquele domínio em que eu estou estudando, tá, de menos infinito a infinito no caso, tá, o módulo de f, tá, ao quadrado, tá, integral de menos infinito a infinito do módulo de f ao quadrado converge, ou isso é menor que infinito, vamos dizer assim, tá? Então isso quer dizer quadrado integráveis, tá? Bom, se isso acontecer, né, a gente pode reescrever aquele produto interno, trocando f por g, tá? E aí eu vou ter f vezes conjugado da f, e f vezes conjugado da f, por definição, tá, é módulo de f ao quadrado. E aí entra aquilo que eu falei, se ela for quadrado integrável, quer dizer que esta integral aí converge, tudo bem? Beleza. Qual a ideia de trocar f por g, ou melhor, g por f para ter essa expressão? Tá? Primeiro que, quando a gente tem essa expressão, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode primeiro elevar tudo isso ao meio, tá? E propositalmente, novamente, elevar isso agora só que ao quadrado. Tá? Quando eu fizer isso, eu não estou alterando, tá? Em teoria não estou alterando nada, né? Mas, se eu me der conta, né, módulo de f ao quadrado integrado de menos infinito a infinito, tá? Tirado na raiz ou elevado ao meio, é simplesmente a norma 2 da função f. Tá? Isso é a definição básica de análise. Tá? Então, se eu tenho a norma 2 dessa função, tá, bem definida, uma vez que ela é quadrado integrável, esse cara aí é menor que infinito, ou existe, tudo bem? E aí me sobra, tá, simplesmente essa norma 2 elevada ao quadrado. Tá? E essa norma 2 elevada ao quadrado, né, é a definição lá do produto interno. Na verdade, isso aqui não tem nada de novo, tá? Isso aqui também é uma definição básica. Isso tudo vale sempre, tá? Essa última equação vale sempre, desde que a função seja quadrado integrável, ou que a norma 2 exista, tá? Então ela pode ser expressa como da maneira do produto interno, assim, tá? E aqui, se a gente lembrar do que a gente acabou de mostrar, por Parseval, né, eu vou ter que f vezes g barra é igual à integral de f grande vezes g grande barra, ou seja, né, eu estou usando Parseval, tá? E se eu trocar a g por f, tanto na parte maiúscula quanto na parte minúscula, eu vou ter essa equação, ou melhor, essa última igualdade de produto interno, tá? Essa última igualdade de produto interno,
que é uma relação que vem lá do Parseval, né, pode ser escrita da seguinte maneira, né, porque toda a relação que eu fiz com F minúscula eu poderia ter feito com F maiúscula. Então, na verdade, aqui a norma 2 é igual ao quadrado. Bom, se a norma 2 é igual ao quadrado e ela existe, a norma 2 é igual. Então, aqui é importante dizer que as normas são iguais, né, o corolário imediato, né, usando a relação de Parseval, é dizer que justamente isso, que as normas são iguais, tá? Independente se eu estou falando da função no espaço original ou da função no espaço transformado, tá? Isso é um resultado de Fourier bem interessante, tá? Existem algumas aplicações, na verdade existem muitos, né? Mas elas se tornam um pouco mais avançadas porque requerem da gente um pouco de conhecimento de análise funcional. O que eu fiz aqui agora até vem um pouco de conceito de análise funcional e de análise em geral, mas não foi tanto, né? Os próximos resultados eles requerem um pouquinho mais, tá? Mas eu resolvi chamar atenção disso, né, como um dos tantos resultados que a gente poderia ver na parte de Fourier. Tudo bem? Então tá, a aula de hoje é um pouco curta, né? A gente se vê na próxima aula que provavelmente vai ser bem maior do que essa, né? Até porque é a última da parte de Fourier e eu vou tentar destacar alguns pontos bem importantes para que a gente possa terminar esse módulo. Então tá, até a próxima aula.